tarde a todos. Eu queria agradecer o convite do professor Landgraf, né? E tentar mostrar uma visão um pouco da academia, do que está acontecendo, né? E do que está acontecendo também em relação a nós educadores, né? Que também somos pegos pela Revolução Industrial, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre vários pontos diferentes dessa Revolução Industrial, né? Eu vou falar sobre questão de pesquisa, questão de educação e engenharia metalúrgica e materiais. Bem, primeira coisa que acontece quando você está dentro de uma nova revolução é que você tem que entender bem a sua posição, quem são os seus clientes, né? O que você deve mudar para ensinar melhor e ensinar o que parece ser mais adequado para ter bons profissionais, né? Então, nós temos sempre a questão do ensinar para o estudante, né? Com uma visão também de mercado, que é onde ele vai ser inserido 5 anos depois. Os estudantes são bem diferentes, né? As nossas gerações têm mudado bastante. Eu sou da geração X, fui ensinado por professores, né? Da Baby Boomers. Os meninos que estão saindo da faculdade, que passaram nos últimos anos com a gente, eles são os Millennials, já têm um comportamento completamente diferente do meu. E a nova geração que está entrando na universidade, né, a geração Z, já é completamente diferente. Então, a nova geração é que vai, daqui a 5 anos, estar entrando no mercado de trabalho. E como é que a gente vai fazer para garantir que eles tenham a melhor educação possível dentro dessa revolução industrial, né? Bem, primeira coisa, a gente tem que entender que eles são diferentes e nós somos diferentes deles. E, nesse ponto, o ensino, a aula, passa a ser diferente também. Essa geração ela não suporta mais ficar 2 horas, 3 horas, tendo uma aula de termodinâmica clássica para você entender as relações de energia e cinética. Eu passo a ter que ensiná-los de uma forma muito mais voltada para que eu consiga ter a atenção deles. Nesse caso, né, eu tenho que entender melhor esses estudantes, eu tenho que engajá-los durante a aula, eu tenho que entregar porções de conhecimentos em porções pequenas, porque eles são muito rápidos, eles são muito polivalentes, eles pensam diferentes da gente. Então, é uma revolução para nós também, né? E, basicamente, por que tem a foto dos cachorrinhos ali? Porque eu passo a ter que treiná-los para eles adquirirem o conhecimento necessário, né? Que é indispensável para você conseguir sobreviver e viver essa nova revolução industrial. O mercado de trabalho ele é muito diferente do mercado de trabalho quando o capitalismo começou. O capitalismo é um sistema muito elástico, né? Ele consegue se moldar às várias distúrbios e ele se adapta muito bem à nova sociedade. A força de trabalho não, né? Há 50 anos atrás, você achava que você teria uma profissão e ia por essa profissão a vida toda, né? Você se formava engenheiro, médico, advogado. Hoje em dia, isso não é mais uma premissa 100% válida. Por isso que eu tenho que formar pessoas que vão ter que ser flexíveis o bastante para que elas se adaptem durante essa nova revolução. Mas eu deixo o pensamento de Confúcio, né? Isso ainda é válido, você tem que fazer alguma coisa que você tem amor por ela. Senão, independente de ser uma terceira, uma quarta, uma quinta revolução, você nunca vai conseguir fazer isso bem durante tanto tempo. Né? O que eu passo a exigir dos meus alunos? Né? Que eles tenham um pensamento crítico,
sobre a sociedade, eles têm que saber resolver problemas com as ferramentas de qualidade, eles têm que trabalhar de forma colaborativa, né? Quando você sai do mercado estudantil, da sua turma, e entra no mercado de trabalho, você vai trabalhar com equipe. Então, aquela questão de, não pode colar, você não pode fazer trabalho em grupo, isso depois não vale, porque necessariamente, em 90% dos casos, eles vão trabalhar em grupo nas novas empresas. Ele tem que pensar em inovação, ele tem que ter entusiasmo, ele tem que saber conversar, ele tem que saber computação, ele tem que saber trabalhar em time, ou seja, é quase um super-homem. Vamos ver o que a Boeing quer. Bem, a Boeing quer que uma pessoa saiba matemática, inclusive estatística, física, ciências da vida, tecnologia da informação, bom entendimento sobre projeto e manufatura, seja multidisciplinar, conheça economia, história, meio ambiente, boa comunicação oral e escrita, ética, flexibilidade, curiosidade. Bem, é quase um super-homem mesmo. Mas por quê? Porque se você pega um avião, um A380 tem 4 milhões de partes que têm que ser integradas e não podem falhar, né? Ninguém quer estar num avião na hora que ele falha, né? Se ele estiver voando, né? Eu tenho 1.500 fornecedores. Como é que eu vou gerenciar tudo isso, né? Eu tenho que ter pessoas com capacidades diferentes, né? Isso não acontecia há 40 anos atrás. Eu não tinha essa demanda. O processo de ensino também mudou, né? Quando você pensa que você está numa escola de engenharia que é moderna, você tem que sempre se perguntar, o quão modernos nós somos? E se eu ainda sou moderno, o que eu tenho que fazer para continuar moderno, né? Então, essa é uma pergunta que a gente está sempre tentando responder, que não é muito fácil. Eu passo a ter novas ferramentas de ensino, né? Que são ferramentas para você ensinar baseado na solução de problemas durante a sala de aula. Eu posso ter uma aula invertida, eu vou ter metodologias que eu passo a projetar, construir e operar dispositivos, né? Então, eu tenho novas ferramentas, elas não são necessariamente muito fáceis, né? Porque elas dão mais trabalho para o professor, né? Uma coisa é eu ter 50 slides de uma aula de termodinâmica pronta, que eu vou repetindo a cada semestre, outra coisa é eu ter 60 alunos que eu vou dar um problema diferente para eles e solicitar que eles tenham uma visão holística sobre aquilo que eles estão fazendo. Então, eu tenho muito mais caminhos, tudo ficou muito mais complicado mesmo. Uma aula normal, né? O aluno, depois de 24 horas, ele só ficou com 5% daquele conhecimento que eu tentei transmitir. Ou seja, se ele ficou 5 anos na universidade e só pegou 5% do conhecimento, é incrível como é que uma ponte ainda fica em pé, né? Então, eu tenho que passar a demonstrar, discutir, praticar, então eu tenho que fazer as coisas de forma diferente. No nosso caso, né, você pega um aluno de introdução à engenharia, um calouro da universidade, no primeiro ano, no primeiro semestre, eu já tento ensinar para ele qual é a metodologia para solucionar um problema, qual é a ferramenta de QFD que ele vai ter que usar para usar as matérias-primas para ter um projeto melhor do que está aí no mercado, né? Esse aqui é uma aula clássica nossa, que os alunos ganham garrafa PET, latinha de alumínio e garrafinha longa-vida. Cada grupo ganha a mesma quantidade de material e eles têm que desenvolver uma embalagem onde eu vou jogar essa embalagem de 3 metros, 4 metros de altura, vou colocar ela dentro d'água e vou colocar dentro da estufa e ela não pode quebrar o ovo, não pode cozinhar o ovo e não pode molhar o ovo. Porque a nota dele depende disso. Se o aluno não conseguir atingir, ele vai ganhar uma nota um pouquinho menor. E há 3 anos atrás, a gente ainda colocou
que eles têm que usar 50 gramas de filamento de impressão 3D dentro do projeto. Ou seja, eu passo a começar a dar ferramentas novas para ele interagir com essas novas tecnologias de manufatura aditiva já no primeiro semestre da faculdade. Eles gostam, né? Estão todos felizes, né? Eu nunca reprovei nenhum aluno, né? A não ser por falta. E o que está acontecendo agora com essa indústria 4.0 que está chegando, e está chegando cada vez mais rápido, né? Ou eu estou envelhecendo cada vez mais rápido, né? O que eu passo a ter eu saí lá da primeira revolução industrial, né? Aí eu vou ser aquela região de Birmingham, mais ou menos, né? Em Telford, em Iron Bridge, quando eu tenho a primeira corrida de gusa com coque metalúrgico, né? Abraham Derby primeiro, né? Esse é o cara. Eu gosto do Bessemer também, mas eu passo a sair de coisas simples, né? Na terceira revolução eu já tenho máquinas, e na quarta agora as máquinas começam a conversar, interagir entre si, sem a necessidade da atuação humana, né? E em muito breve, algumas delas já estão tomando decisões por elas mesmas. Então é aí que a gente está indo nessa quarta revolução industrial, né? Então eu tenho sistemas físicos cibernéticos, interação entre mecânica, informação e movimentação. Por exemplo, na siderurgia, se eu tenho um pátio de minérios com uma stack reclaimer, se ela já funciona automaticamente, escolhe aonde que ela vai recolher e colocar minério para otimizar o embarque. Internet das coisas também faz parte da revolução industrial, que é um conceito que eu passo a gerar informações de objetos ou de pessoas, né? Eu posso botar um chip numa pessoa, mas eu posso botar também um sisteminha numa panela de aço e ela transmitir via Wi-Fi para mim temperatura e posição. Então ela passa a ser coisas da internet das coisas. Cloud computing, quando eu faço computação em nuvem, né? Eu passo a ter um lugar um pouco mais seguro, né? Eu não acho que seja muito seguro, onde que eu ponho todas as informações, né? Mas eu passo a gerenciar e ter acesso aos dados e transformar dados em informações, né? Isso é o que vai acontecendo na hora que eu passo a ter ferramentas de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, né? E de aprendizado profundo, né? O que está acontecendo é que essas ferramentas elas estão cada vez mais fáceis de usar, elas estão mais disponíveis, né? E a gente começa a ver aqui o Deep Blue, que ganhou a partida de xadrez, né, entre homem e máquina, e eu tenho o Yamo aqui, o carro autônomo da Google. Mas aí eu passo a ter um outro problema. Se você pega a rede da Google, de 2004, ela tinha 22 camadas, né, para fazer reconhecimento de imagens, né, e ela tratava, né, para ela ficar espertinha e aprender, ela usava 14 milhões de imagens. Então, isso só é possível porque o processamento digital ficou cada vez mais barato, né? Hoje eu ando no bolso com um HD de 5 tera. Isso há 10 anos atrás era impossível, né? Eu precisava de um CPD só para colocar essa quantidade de dados, né? A rede da Microsoft, né, tem 152 camadas, né? E ela dá um erro aí de 3% na hora que ela faz classificação de coisas. Então eles são comedores de dados. Se eu não tiver dados, essa tecnologia ela simplesmente não avança. E aonde que eu tenho aplicações, né, de todos os dias? Modelamento térmico, né, de panelas e carro-torpedos, você vai gerando dados, né, a partir do momento que você põe sensores, e esses dados de perda de calor que eu entro lá, fazia na mão quando era estudante, ver a perda térmica, a resistência térmica de cada camada de refratário e ver o tempo no estado não estacionário, eu tenho um conhecimento técnico
e agora eu tenho dados para validar os meus modelos, né? E muitos dados. Eu adoro dados. Você pega um reator, um LD, você passa agora ter modelos de previsão, não só o meu modelo estático, né? Aí eu passei a ter um modelo dinâmico. Meu modelo dinâmico, basicamente, ele é analógico, porque eu vou e eu desço, eu pego uma amostra, essa amostra vira um dado e que eu corrijo o final do meu sopro. O que vai acontecer daqui a 30 anos é que eu vou ter um laser que vai me dar toda hora qual é a composição química da escória e do aço. É isso que vai acontecer. Eu vou ter medidas de espectroscopia que vão me dar as condições de contorno do que está acontecendo dentro do meu LD. Isso vai demorar 30, 40 anos, mas isso vai acontecer. Cada vez mais eu consigo fazer essas medidas. Hoje em dia eu pego um laser, jogo ela para o espaço e vejo toda a análise de poluição da cidade de São Paulo. Quando você pega aqui a parte de operação de laminação, eu tenho agora ferramentas, né, de Self-Organizing Maps, onde a partir de dados eu consigo agrupá-los e com esse agrupamento eu consigo ver se eles são suficientemente bons e capazes de ver diferença entre aspectos. Em 2017 e 2016, a POSCO já começou a fazer isso, né? O que a gente está fazendo, por exemplo, eu estou usando essa ferramenta para mapear todo o desgaste do refratário de um conversor a partir das medições que você faz de mapeamento laser, né? E acoplando isso ao processo que eu vou gerando os dados. Ou seja, eu passo a ter 6.000 corridas, dessas 6.000 corridas, cada uma vai gerar mais ou menos 100 dados, e aí eu passo a ter dados suficientes para modelar de forma que o erro seja relativamente baixo, né? Um erro de 90% num conversor LD, num sopro, é uma coisa bastante boa já. E aí, isso aqui é um gancho para a pergunta do Landgraf, né? O que vai acontecer, né? Essa briga entre cientistas de dados, né? De automação e controle e processo de engenharia. Bem, automação e controle, eu não tenho dúvida que ela vai continuar e vai aumentar. Por quê? Porque os sensores estão cada vez mais baratos, né? Você vai começar a medir tudo, só que você tem que transformar esses dados, né, essas informações, em coisas realmente úteis. Então, necessariamente, você precisa de duas pessoas. Um para analisar e gerenciar esses dados, né, e outro engenheiro de processos que, na minha visão, ele é uma pessoa que vai evoluir, vai se adaptar para usar essas ferramentas. Então, não vai ser uma briga. Hoje, quem tem as ferramentas são os cientistas de dados, mas em 5, 10, 15 anos, essas ferramentas vão ser tão banais como é hoje a gente usar um telefone celular, que eu tenho um computador na minha mão. Então, essa é um pouco a minha visão. Porém, o engenheiro ainda vai continuar necessariamente necessitando de qualidade, estatística, matemática, termodinâmica, computação e fenômeno de transporte. Senão, ele não vai ser um engenheiro metalurgista. Ele ia ser um engenheiro de dados. E a diferença é, quando você pega um modelo acoplado de CFD, de reações químicas, de termodinâmica, e passa a ter 1 milhão de dados, você é imbatível para modelar e para otimizar o que você tem na mão. Antigamente eu precisava de um engenheiro para fazer isso, agora eu tenho várias ferramentas que estão disponíveis já pela Google, pela IBM, pela Microsoft. Você se cadastra e você consegue usar essas ferramentas para fazer esse modelamento, né? E, em compensação, o que vai mudar com o mundo? Cada vez mais eu vou ter profissionais mais especializados, mais flexíveis, mas a quantidade de posições nas siderúrgicas do futuro vão ser cada vez menores. Eu vou ter menos posições, a quantidade de emprego irá diminuir.
ela vai estar mais automatizada, ela vai estar mais autônoma, eu vou precisar de gente mais capacitada, mas a quantidade de empregos vai ser uma revolução mesmo, eles vão diminuir. Só para lembrar, né? A única coisa que acabou com o exterminador do futuro foi aço líquido, né? Então eu não tenho dúvida do nosso futuro brilhante, né? Então eu vou terminar essa apresentação com um slide com homenagem ao professor Evandro Mirra, que faleceu esse ano, né? Ele sempre, no primeiro ano de engenharia, ele dava a disciplina de introdução à engenharia e ele terminava com esse slide, né? Da busca da esperança, que a esperança está, na verdade, aqui, está em frente de nós, e a esperança somos nós. Muito obrigado.